Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. A mediação tem ganhado cada vez mais espaço como ferramenta de transformação social e resolução de conflitos de forma pacífica, eficiente e humanizada. Em um país com tanta litigiosidade como o Brasil, é urgente falar sobre alternativas que vão além do confronto judicial, especialmente quando se trata de conflitos familiares. Hoje no programa vamos conversar sobre o papel da mediação na vida real, como ela atua na prevenção de litígios, na preservação de vínculos e na construção de soluções duradouras para famílias em crise. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. E para esse bate-papo tão necessário, recebo uma convidada com ampla trajetória de atuação pública, privada e comunitária, doutora Patrícia Daniele Barros Ferreira, que traz mais de 2 décadas de experiência integrando gestão, direito e resolução de conflitos. Doutora Patrícia iniciou sua carreira no setor bancário e passou por importantes cargos na administração pública, como a assessoria técnica de planejamento na CEPRO e a coordenação geral da Central de Compras da Prefeitura de Teresina. Desde 2009, sua atuação se consolidou na seara da pacificação social, especialmente no Tribunal de Justiça do Piauí, onde foi conciliadora e coordenadora de políticas judiciárias do NUPEMEC, Tribunal de Justiça Piauí. Atualmente, doutora Patrícia é empresária, mediadora judicial e extrajudicial e une sua sólida base técnica à sensibilidade necessária para lidar com conflitos reais, familiares, sociais e afetivos. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia, minha querida. Obrigada pelo convite, doutora Rosa. Doutora Patrícia, minha querida amiga, que eu admiro muito, estou muito feliz de você estar aqui, ter aceito o nosso convite. É com muita alegria que o Família na Real lhe recebe e a gente vai conversar sobre um tema super importante, né? Então fica à vontade para ir dar um alô para os nossos telespectadores. Muito feliz, realmente fiquei extremamente honrada com o seu convite, em poder falar para as nossas famílias, né, que é o nosso público, a quem a gente trabalha. Doutora Rosa, também gostaria de colocar que eu fiquei muito lisonjeada em poder, com esse espaço, trabalhando uma questão tão oportuna e tão presente nos dias atuais, dentro das nossas casas, das nossas famílias. Sim, doutora. E a gente já vai iniciar perguntando o que é mediação, qual é a diferença da mediação para outros tipos de métodos de conciliação, como a própria conciliação, como a judicialização. Então, a gente sabe que no direito das famílias, assim como em outros direitos, a gente pode utilizar a ferramenta da mediação, vamos dizer assim, depois a senhora me corrija, para tentar ali uma resolução, né, do conflito. E no âmbito de família, que é muito latente, por vezes, essa espiral de conflitos, a mediação ela tem sido importantíssima, que eu atuo ali na vara de família e vejo como é que é. Então, eu queria que você trouxesse essa experiência para a gente aqui, com muito amor, que eu sei que é a forma que você trabalha. Pois não, é sempre um prazer falar, eu sou uma entusiasta, como tantos profissionais, assim como a senhora, doutora Rosa, é uma profissional entusiasta da mediação também. A mediação nada mais é do que um método, né? Um procedimento autocompositivo, voluntário, aonde o mediador, que é um profissional imparcial, neutro, né? Capacitado pela própria lei de mediação, que está em aniversário agora, fazendo 10 anos, né? A lei 13.000
13.140, né, baseado com a previsão legal, e também, de acordo com o nosso Código de Processo Civil, a Lei 13.105, tem essa previsão legal, né, mais algumas resoluções, principalmente do nosso Conselho aí Nacional de Justiça, né, pela Resolução 125, regulamentando todos os atos e procedimentos, né, da mediação em si, que visa, através desse facilitador de diálogos, que vai reconstruir aí algumas falas, muitas vezes desgastadas, né, pelos mais variados motivos, vai reconstruir e vai fazer com que as partes desenvolvam a sua própria autonomia de acabar buscando a satisfação daquele conflito, daquela questão, dos seus interesses que são trazidos durante a mediação. Patrícia, antes da gente adentrar aqui mais ainda na questão da mediação, explica um pouco sobre como se tornar mediador, porque eu estava pensando aqui, a sua expertise, ela é completa, né? Ou seja, você é mediadora no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial, que tem diferença, obviamente. Sim. Então, esclarece para a gente, para ser mediador, é preciso realmente ser formado em direito, é preciso fazer um curso de capacitação, onde? Explica um pouco para a gente, para o nosso telespectador entender. Tá. A função, né, de mediador é uma função pública, né, é uma atividade especializada. Hoje, a Escola do Judiciário Piauiense é que está habilitada para capacitar e formar os mediadores, conciliadores e mediadores judiciais para, no âmbito das ações judiciais, praticarem, né, todos os seus atos conforme as previsões legais, como eu havia dito, né? Então, dentro de uma previsão legal, dentro de uma escola e de uma política adequada de tratamento de conflitos, o mediador é esse agente, né, transformador que vai estar facilitando o diálogo entre as partes e conduzindo para uma melhor oportunidade de resolução do conflito, sendo como uma porta, né, dentro do judiciário, em que você pode estar enquanto cidadão, enquanto família, que está levando suas questões e buscando a justiça, escolher a mediação, como tem o processo, como tem a arbitragem e outras portas também que são adequadas de soluções de conflitos. Certo. Patrícia, você falou sobre o que é a mediação, mas tem muitas pessoas que confundem, de fato, a mediação com a conciliação. Explica um pouco para a gente a diferença. O mediador, ele não pode ali estar sugerindo, né, as alternativas, o que realmente vai ser de solução para os seus conflitos. Ele vai estar empoderando as partes para que essas partes possam, sim, através de técnicas que ele utiliza ali, das mais variadas técnicas, construir a melhor opção de acordo. Isso se assim, como é um procedimento voluntário, se assim elas desejarem, né, se sentirem à vontade e chegar a essa construção, né, de uma melhor alternativa para a resolução das suas questões, né, dos seus interesses. E no caso ali do Sejusc, o que acontece é uma mediação, uma conciliação? Porque eu acredito que tem muito telespectador nosso que já foi ali intimado para uma audiência do Sejusc. Sim. E ele já vai entender melhor quando ele for participar desse tipo de audiência. Sim, os centros judiciários de soluções de conflito e cidadania, eles atuam aí como um agente assim, importantíssimo, né, institucional, organizacional dentro do judiciário, dentro também de todas os interiores também, não só aqui na capital, mas em todo o Piauí, tem concentrações de Sejuscs, abrindo a porta, né, e dando boas-vindas aos pais no direito de família, todas as questões, não só no direito de família, mas outros direitos também, consumeristas, e é onde a gente vai estar adequando qual o método que a gente vai estar utilizando, se é a conciliação ou a mediação, para cada caso em que o jurisdicionado exige aí uma técnica, um aprimoramento melhor para poder estar trabalhando suas questões e poder chegar à sua própria solução do seu conflito, né? Certo, ótimo. Patrícia, e em relação, na sua experiência, né, tanto na mediação judicial quanto na extrajudicial, quais são ali os tipos de conflitos mais comuns que chegam e se você tem observado que, de fato, a mediação ela tem sido eficaz para a resolução desses conflitos de um modo geral, assim, número, se você tiver, mas se não também, a sua prática certamente
vai poder colaborar nessa minha pergunta. Excelente pergunta, doutora Rosa, muito pertinente. Os números são encorajadores, né? Vários tribunais oscilam aí esses números, mas nós temos o Conselho Nacional de Justiça que já publica números que o cumprimento ultrapassa 75%, né, em acordos que são efetivados através da mediação judicial, principalmente no direito de família. E isso é realmente encorajador para que as famílias procurem cada vez mais a mediação de conflitos. Sim. Doutora Patrícia, em relação à judicial e à extrajudicial, apesar de ser assim, uma pergunta que parece óbvia, mas a mediação judicial, eu queria que você esclarecesse para o nosso telespectador se ela pode acontecer em qualquer momento do processo. Porque a extrajudicial sendo ali no momento pré-processual, ou seja, ainda não existiu, ela pode ser realizada em qualquer local. Eu também queria que você esclarecesse isso. Sim, a mediação judicial, né, ela se transcorre, até porque existe uma previsão no artigo 334 do nosso Código de Processo Civil, né, onde as partes podem, né, e aí o juiz faz esse convite para que a primeira audiência preliminar ali seja de mediação, conciliação, de acordo com o caso, mas no decorrer do processo, sim, você pode estar em movimento, né, as famílias estão aí mudando o tempo todo, as suas convicções, os seus interesses, né, os fatos, as circunstâncias que os cercam, né? Em qualquer momento, as partes podem sim solicitar uma mediação de conflitos ou conciliação, né, de acordo com o caso concreto, dentro de um processo legal. Para isso, nós temos as sessões de mediações judiciais e as que ainda não são judiciais, que a gente chama as pré-processuais, ainda que não se transformaram em um processo, né, não foi dada entrada em nenhum processo, porque as partes também entendem que querem tentar um diálogo antes, e aí, como é um convite, é um procedimento voluntário, autocompositivo, elas podem estar procurando os sejus que tratam essas questões em que ainda não está um processo instaurado, né, montado, né? É uma outra opção também de alternativa. Sim. A gente também tem o NUSC na Defensoria, não é a doutora Patrícia, que lá a gente tem esse trabalho também importantíssimo, tanto o pré-processual, então a parte ela comparece ali no primeiro atendimento e antes de judicializar, se for o caso, né, como você colocou, se a parte tiver interesse, se achar que vale a pena ali provocar outra parte para tentarem um acordo, nós temos ali esse núcleo que vai promover essa tentativa, né, de conciliação. O Ministério Público pode ser realizado também, não é isso? Então, assim, a gente tem diversos órgãos que, na verdade, nós temos aí, doutora Patrícia, muito forte no ano de 2025, que já é uma tendência ali para os outros anos anteriores, essa desjudicialização do processo e essa tentativa por todos os profissionais envolvidos de um acordo, não é, entre as partes. É isso? Sim, todos os esforços mútuos nas mais diferentes áreas de atuação, seja na defensoria pública, seja com os advogados, seus particulares, né, seus assistidos, o Ministério Público, todos agem, né, como operadores do direito e o mediador, em especial, como auxiliar da justiça, que está conduzindo aí na mediação, agem de forma favorável, construtiva, a que realmente as partes cheguem à construção desse acordo, se assim desejarem, né? Ou não, né? A gente estimula e cria aí todo um ambiente favorável com políticas adequadas, né? Em todos os setores, é muito importante, sem dúvida, são ações de política pública. Doutora Patrícia, você falou sobre o empoderamento que essa mediação ela vai ali promover ou poderá promover para as partes envolvidas. Fale um pouco sobre isso, como é que realmente se manifesta na prática esse empoderamento. Veja, em especial os conflitos de família, as questões como guarda, né, a convivência, você procurar a justiça já vai, a família, os pais já procuram com aquela carga emocional muito grande, né? Então, a primeira coisa na mediação é a gente
fazer com que eles se sintam acolhidos nas suas necessidades, para fazer com que realmente nós possamos proporcionar uma escuta e um acolhimento das suas questões para deixarem eles muito à vontade, né, para que a gente possa evoluir em um diálogo construtivo e que realmente a gente possa estar atendendo e entendendo todas as questões que eles trazem, né? Em muitos conflitos ligados como guarda e pensão alimentícia, alimentos, aonde o pai chega muitas vezes porque não tem condições de estar honrando com a pensão alimentícia, ele já chega movido de uma certa emoção, assim, com raiva, ou porque se sente, né, coagido a estar ali muitas vezes. Então a gente vai quebrando todos esses ânimos, todas essas emoções, mas acolhendo, validando os sentimentos, para que a gente possa realmente, de fato, entender quais são as questões que trazem para concorrer, para fazer com que essas pessoas, essas famílias que trazem histórias tão reais de vida, né, possam estar ali realmente plenamente interessadas em resolver os seus conflitos, né? Um momento muito delicado, né, doutora Sim, Patrícia? sem dúvida. Sabe que conflitos familiares, eles podem realmente trazer essa carga emocional tanto para o profissional que está ali, né, que eu imagino você ali depois de várias mediações ao longo do dia, como precisa realmente desse momento de empoderamento seu também, não é, doutora Patrícia? Sim. Nós somos humanos, né? Isso. Então, nós chegamos ali e precisamos estar constantemente nos esvaziando de nós mesmos para poder estarmos inteiros nas mediações, em especiais no direito de família, nas mediações de família, onde tantas questões tão importantes vão ser discutidas ali naquela mediação. Então, nós iniciamos o procedimento com a escuta ativa, explicando como é o procedimento. Muitas famílias não sabem como funcionam, né? Embora nós estejamos aí comemorando 10 anos de aniversário da lei de mediação, mas ainda é preciso muito se falar sobre mediação, da sua importância, da sua eficácia, né? E, como eu já falei, são números encorajadores de cumprimentos de acordos acima de 75% através da mediação, onde todos os agentes são importantes, mas o mais principal são as partes ali presentes, disposta a dialogar, a estar se desfazendo também, né, de toda uma carga emocional que chegam muitas vezes pesada para elas mesmas e querem se esvaziar dos egos, do orgulho, né, e buscar restabelecer um diálogo que só olho no olho, quando realmente eles se proporcionam, né, essa experiência vivida, eles podem realmente sentir a transformação que é o poder da mediação. E a gente fala muito, doutora Patrícia, que elas ali podem ser as protagonistas de suas próprias histórias através da resolução dos seus próprios conflitos, porque ninguém mais do que as partes conhecem as suas realidades. E muitas vezes um juiz ali, um terceiro, ele vai decidir sobre algo que ele não sabia, que a primeira vez que ele tomou conhecimento através daquelas provas ali do processo. Então, eu vejo a mediação como realmente um presente para que as partes ali, dependendo da situação, claro, a gente sabe que tem casos, nós vamos conversar, que é mais difícil, né, a questão da mediação, como violência doméstica, isso a gente sabe que é diferente, mas nós estamos falando de um modo geral. Então, hoje, a nossa legislação, ela facilita de todas as formas esse contato inicial, inclusive, né, o Código de Processo Civil hoje, ele determina que a citação da outra parte seja sem a inicial, exatamente para a parte já chegar desarmada, vamos dizer assim, nessa audiência, não é, doutora? Sim, é um convite, né? Um convite às partes para que ela se faça presente. Muitas vezes você recebe aquela intimação de um processo ali formal, que tem todo o desenrolar, né, de provas, de audiência de instrução, julgamento, não. Na mediação é um procedimento onde eles, dentro de todo uma explicação de como se transcorre o procedimento, eles mesmos vão se sentir muito à vontade e acolhidos para tratar as suas questões, os seus interesses, os sentimentos que muitas vezes envolvem e que estão ali por trás de pedidos não ditos, não falados. Às vezes se faz
faz uma petição inicial e não se faz o real pedido. Exato. Como na mediação a gente consegue ter, através de técnicas, né, esse olhar mais sensível para o verdadeiro pedido, aquele que está por trás do processo formal, daquela petição inicial que chega. E vamos ainda mais além. Será que os conflitos que as famílias trazem cessam ali com uma sentença judicial? Isso. Ou, para além da sentença, esses conflitos persistem, né? Então, o porquê delegar isso? Se vocês, né, pais, avós, irmãos, podem perfeitamente iniciar uma abertura de coração, né, de diálogo para poder avançar. Então, o mediador, ele vem ser essa ponte, esse facilitador, aonde tantos vínculos muitas vezes já se perderam, né? E às vezes de gerações, se nós formos falar aí de conflitos sucessórios, então, que envolvem heranças, são muitas as realidades e a gente trata isso com muito respeito, com muita técnica também para ser esse facilitador, né? Esse auxiliar, porque todos nós buscamos a justiça, né? Buscamos a paz, né? O bom convívio, e quando envolve filhos, então, né? Menores, e todos nós com certeza vamos buscar o bem-estar da criança, do adolescente, em se tratando de conflitos do direito de família. Doutora Patrícia, sobre os benefícios da mediação, a gente vê muitas vezes, ainda falando dessa inicial, que o profissional, às vezes nem o próprio profissional, ele tem esse espírito colaborativo. Então, assim, nós na faculdade, nós fomos ali ensinados a ter essa postura mais na defensiva, mais na ofensiva também. Sim. Então, por vezes, a gente, ali o profissional, ele faz o inicial que ele acaba potencializando esse conflito. Sim. Daí a importância também desse convite da legislação a que todos os profissionais olhem para esse aspecto mais colaborativo, esse aspecto de tentar conciliar, e eu tenho certeza que isso não vai comprometer os honorários, por exemplo, do colega advogado particular, e a gente pode falar sobre isso também, né? Porque existia muito essa, não, a gente tem que ganhar. Então, assim, a mediação, ela proporciona coisas que talvez uma audiência ela não vai proporcionar, porque a audiência, o juiz tem que ter uma pauta ali, que ele tem que marcar 4, 5 audiências por dia, e às vezes as partes elas têm um tempo para conversar, e passou daquele tempo, já fica algo. Então, assim, a mediação, ela tem a questão da celeridade, ela tem a questão do próprio tempo que é oportunizado para as partes conversar, da possibilidade de mais de uma mediação acontecer. Então, fale um pouco desses benefícios para a gente, doutor. Sim, sim. Inclusive, no procedimento da mediação, né, nós convidamos também os advogados, né, cada vez mais a gente empodera também para que eles possam orientar, né, juridicamente os direitos, como também os defensores, a gente empodera também para que eles possam, todos ali naquela sessão, né, de mediação, se sentirem ali reconhecidos e validados nas suas funções, nos seus papéis, como a senhora mesmo colocou, doutora Rosa. Existem os honorários conciliatórios, né? Então ali todo mundo ganha. O que existia lá nos bancos das faculdades de direitos de outrora era aquela cultura para o litígio, para o contencioso, né? Vamos processar, né? Porque aí vai ter um vitorioso, alguém ganha, o outro perde, e aquele puxa, vai para um lado, estica para o outro. E na família, vamos pensar, né? Quantos de nós ganhamos com esta cultura? Né? Então, a mediação vem justamente para ter essa quebra de paradigma, essa quebra cultural, aonde nós todos somos agentes transformadores e todos nós podemos ganhar, mas ganhar de forma sustentável, tendo em vista que o processo ainda tem custas altas, existe a morosidade também, que às vezes, muitas vezes, ela tem um custo elevado, que não só financeiro, mas o custo emocional, que esse é o pior de todos, né?
Quer ver? Você se coloca no exercício de empatia das circunstâncias daquela família que está passando pelo conflito e o quanto isso é caro e o quanto existe uma consequência de carregar ou arrastar por anos uma decisão ou uma prestação jurisdicional que se tanto quer alcançar, ou uma resposta da justiça que se quer alcançar de forma mais simples, que muitas vezes está entre as partes, no seu próprio mundo individual, na sua própria criação, principalmente nos conflitos ligados à família, né?